Olá, tudo bem? Meu nome é Marina e sou especialista de inovação na BGI. A BGI é uma empresa do grupo Visiative e tem como missão apoiar seus clientes na otimização dos recursos internos para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Atuamos com captação de recursos, com incentivos fiscais e na elaboração de estratégias de fomento à inovação. Hoje, convidamos José Menezes, da Embrapi, para nos explicar um pouquinho mais sobre o programa Lab to Market, uma iniciativa da Embrapi para apoiar que pequenas empresas e empreendedores tirem suas ideias do papel e desenvolvam projetos de pesquisa e desenvolvimento junto à Embrapi. Muito obrigada, José, pela participação. Passo a palavra para você nos explicar um pouquinho sobre o programa e como é uma super oportunidade para que as empresas avancem na agenda de inovação. Maravilha, Marina. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estarmos aí nesse bate-papo com vocês, conversarmos um pouquinho sobre inovação, sobre fomento, sobre empreendedorismo inovador, né? E especificamente sobre o programa Lab to Market, que é o programa da Embrapi voltado para esse fomento especial, com atenção diferenciado para o público das pequenas empresas inovadoras e as startups, e principalmente aquelas que são deep tech, né? Aquelas que têm um conteúdo tecnológico embarcado nos seus produtos e serviços mais intensivo. O programa Lab to Market é esse modelo da Embrapi para ajudar o empreendedor desde o início ali de uma prova de conceito, uma POC, né? Até o produto, o serviço da empresa de fato chegar ao mercado e a empresa conseguir decolar, né? Então, toda essa parte principalmente a desenvolvimento tecnológico, a Embrapi é essa rede, né? No Brasil todo aí, são mais de 90 centros de pesquisa e desenvolvimento de excelência, público e privados, que integram a nossa rede, né? De Manaus a Recife a Porto Alegre, mais de 90, como eu mencionei, que estão à disposição dos empreendedores de todo o país que tenham desafios tecnológicos, que precisem de pesquisa e desenvolvimento. Essas unidades Embrapi todas estão à disposição para ajudar de forma desenrolada o empreendedor nessa jornada da inovação. E tudo isso sem edital, que é sempre importante dizer. E aí você pode explicar, assim, brevemente como que funciona o programa, como que ele é voltado para as startups, assim, como que é a atuação ali da Embrapi, das startups nesse programa e das unidades? Olha, é muito simples, né? O modelo ele foi concebido do programa Lab to Market da Embrapi justamente para ser, como eu disse, desenrolado, algo simples para o empreendedor conseguir acessar esse mecanismo de fomento, né? Então, como mencionei, não tem edital no modelo da Embrapi. E funciona assim, de forma prática, tá? O empreendedor ele tem um desafio tecnológico, seja esse desafio em bioeconomia, ou em internet das coisas, ou em grafeno, ou, enfim, visão computacional, inteligência artificial, um compósito que ele precisa desenvolver, né, integrando novos materiais, enfim, seja qual for o desafio tecnológico, tem uma unidade Embrapi à disposição desse empreendedor que queira fazer, né, essa inovação a partir de um modelo de inovação aberta, fazendo o seu P&D junto com os centros de pesquisa da nossa rede. Ele identifica no nosso próprio site, Marina, identifica lá qual é a unidade Embrapi, ou mais de umas vezes, que tem aquela competência tecnológica que o empreendedor precisa, né? Aí ele entra em contato, os contatos dos representantes Embrapi dentro de cada centro de pesquisa no Brasil todo estão lá na nossa página, tá? Então, o empreendedor manda um e-mail, marca um bate-papo, uma videochamada, pode ser uma reunião presencial também, se o empreendedor quiser, obviamente, né? Marca uma conversa e não tem que encaminhar um projeto, não tem um formulário, não tem nada disso no modelo Embrapi. A burocracia fica para a unidade Embrapi fazer, tá? Então, o empreendedor marca uma primeira conversa e apresenta qual é o seu desafio tecnológico, no que ele está trabalhando, né? Lógico, a empresa precisa já existir juridicamente, isso é importante dizer, né? Tem que existir um CNPJ, pode ser até um microempreendedor individual, tá? Mas tem que existir juridicamente aquela sociedade empresária para poder se beneficiar do modelo Embrapi, fazer projetos em parceria conosco, tá? E aí, nessa conversa do empreendedor com a unidade Embrapi, o empreendedor apresenta o seu desafio tecnológico, né? O que ele precisa em termos de pesquisa e desenvolvimento.
E o representante Embrapi na unidade, no centro de pesquisa, né, que o empreendedor estiver conversando, já vai dizer para ele, olha, isso que você quer fazer é possível fazer, isso aqui está alinhado com a nossa competência tecnológica, temos sim a infraestrutura aqui, temos esse mestre, esse doutor, que é super qualificado exatamente nisso que você precisa fazer, vai ter um namoro, tá? E a própria unidade vai dizer, olha, tem chance da gente seguir nessa parceria ou não. Às vezes o projeto não tem alinhamento com a competência tecnológica da unidade, né? Ou não é um projeto de P&D propriamente dito, aí infelizmente a Embrapi não tem como ajudar, né? Se é alguma coisa mais simples, às vezes um serviço tecnológico, aí tem outros instrumentos de fomento que podem ajudar o empreendedor, né? Um Sebrae Tech, por exemplo, programas muito bons, mas que estão voltados mais para serviços tecnológicos. Em Embrapi, a gente está falando de pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, se a unidade disser para o empreendedor, o que você quer fazer tem alinhamento com o modelo Embrapi, com as nossas competências, aí a unidade, Marina, a unidade Embrapi, o centro de pesquisa, vai estruturar um projeto para o empreendedor. Não é o empreendedor que tem que mandar um projeto pronto já. Lógico, quanto mais maduro tiver o desafio do empreendedor, melhor, mas ele não tem que preencher formulário, não tem nada disso de burocracia. A própria unidade Embrapi, se entender que tem alinhamento, que tem potencial, vai estruturar um projeto de P&D para o empreendedor, com macroentregas, 3, 4, 5 macroentregas, né? Os pacotes de trabalho. A Embrapi tem uma gestão de projetos muito robusta, né? Além dos recursos, a gente tem também um sistema de excelência operacional, que garante, né, a qualidade técnica dos projetos que a gente apoia, né, dos empreendedores. Então, a unidade Embrapi vai fazer um orçamento para o empreendedor, dizendo, olha, isso aqui, esse desafio tecnológico que você quer trabalhar, esse novo produto, serviço que você quer levar, ou serviço que você quer levar ao mercado, vai custar 100 mil reais para fazer, vai custar 500 mil, 2 milhões, 3 milhões, depende caso a caso. E aí vai ter essa negociação entre o empreendedor e a unidade Embrapi para estruturar esse projeto de P&D, tá? E no modelo Embrapi, todo mundo chega junto com o recurso. Então, de forma rápida, é mais ou menos esse o funcionamento, tá? Não, perfeito, muito bom, José. E é muito legal a gente ver que não tem essa burocracia de levantar documentação, de preencher formulário, de definir ali todo o orçamento prévio, né? Então, a unidade Embrapi apoia muito nessa gestão, igual você comentou, né? E aí, aproveitando esse ponto, assim, uma vez que a unidade Embrapi determina ali, olha, o valor do orçamento, como que é feita essa negociação ali de contrapartidas? Então, como que a unidade determina o que vai ser contrapartida da empresa, quanto que a unidade em si vai aportar no projeto? O que depende ali? Quais são as variáveis? Então, a unidade Embrapi, ela faz o orçamento, como eu mencionei. Vamos trabalhar com uma hipótese aqui, mais números, né, reais, muito corriqueiros que a gente vê em projetos. Vamos supor que o desafio tecnológico que a startup apresentou é para o desenvolvimento de um drone com aplicações agrícolas que usa visão computacional, né, algoritmos para detecção de pragas e otimização do uso de defensivos numa lavoura de soja, vamos supor. Então, ela foi conversar, o empreendedor foi conversar com a unidade Embrapi, a unidade Embrapi voltou e disse, olha, isso aqui que você quer fazer vai custar 300 mil reais. Vamos simplificar aqui, né, num orçamento para facilitar. Desses 300 mil, Marina, a Embrapi, ela usualmente aporta de 1/3 a 50% desse valor total, tá? Tá. No caso de pequenas empresas e startups, a Embrapi consegue, com frequência, cobrir 50%. E aí é legal dizer, Marina, veja, que a Embrapi não é crédito. O empreendedor não tem que devolver esse dinheiro para a Embrapi. São recursos não reembolsáveis, é recurso nobre dos impostos de todos nós, né? A Embrapi recebe esses recursos através do contrato de gestão. A Embrapi tem uma parceria, né, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação, Ministério da Indústria e Comércio, Educação, Saúde e outras parcerias, como, por exemplo, com o BNDES, com o Sebrae, né? Então, essas instituições aportam recursos da Embrapi para a Embrapi fazer esse fomento. Mas voltando aos 300 mil, então a Embrapi, com esses recursos que a gente recebe, né, dos parceiros, a gente consegue cobrir para a pequena empresa até 50%. Com frequência, a gente consegue cobrir 50%. Então, era 300 mil, né, que a gente estava trabalhando com a hipótese. Então, a Embrapi Central Brasília vai transferir, vamos supor que é um projeto que é elegível a 50%. A Embrapi transfere
150 mil dos 300 de valor total orçado pela unidade, a gente transfere esse recurso para a unidade Embrapi executar o projeto encomendado pela startup parceira, pela pequena empresa inovadora ali, aquela deep tech que tem o seu desafio, né? Nesse Uhum. nosso aqui, esse desafio de IA voltado ao agro, né? O restante, Marina, os outros 150 mil, ele fica para ser negociado livremente, caso a caso, projeto a projeto, entre a startup e a unidade Embrapi, tá? Tá Ah, certo. usualmente, a unidade Embrapi, ela pode dar uma contrapartida de 5%, de 10%, de 15%, de 20%, de 30%, depende caso a caso. No contexto das unidades, Marina, a contrapartida delas costuma ser econômica, ela não é cash. Uma parte dos custos, a unidade abre mão, os custos de horas dos pesquisadores, de insumos que vão ser necessários para aquela pesquisa, né, aquele desenvolvimento que está sendo feito. Então, costuma ser econômico, mas a unidade também dá uma contrapartida e, na média do nosso portfólio todo aí, está em 17%, tá? Tá. Essa contrapartida das unidades. Isso é a média. Como eu disse, pode ser 5, pode ser 20. Vamos para facilitar aqui, vamos supor que, bom, era 300 o nosso exemplo, a Embrapi Central Brasília transfere 150, 50%, né? 150 mil Uhum. reais para a unidade Embrapi, e vamos supor que a unidade Embrapi vai entrar com 50 mil reais de contrapartida, né? Econômica. Era 300, Embrapi 150, a unidade Embrapi entrou com mais 50, ficou faltando 100 mil. Quem paga esses 100 mil é o empreendedor, que afinal de contas é o dono do projeto, é quem vai levar aquela Sim. inovação ao mercado, tá? Só que aí tem duas coisas muito boas, tá? Essa contrapartida do empreendedor, que ele também vai transferir o recurso para a unidade Embrapi, tá? O recurso não vai para a startup, o recurso da Embrapi vai para o centro de pesquisa e o recurso da empresa, da startup, também vai para o centro de pesquisa, para a unidade Embrapi. As duas boas notícias é que o empreendedor pode pagar as suas contrapartidas, né, de forma parcelada, conforme a unidade Embrapi entrega os pacotes de Hum, trabalho que foram combinados. Tá? legal. Uhum. Cumpriu a primeira macroentrega, ela era 20% do projeto, o empreendedor paga Entendi. proporcionalmente 20% da contrapartida. 2, 3 meses depois, a unidade entregou o segundo pacote de trabalho, o empreendedor paga proporcionalmente. Tá? Então, essa é a primeira boa notícia. A segunda boa notícia é que a gente tem uma parceria fantástica com o Sebrae Nacional no Brasil inteiro, tá? Então, empreendedores aí de todos os estados têm esse benefício, que se a pequena empresa, a startup, fatura até 4,8 milhões de reais ano, Marina, o que acontece? Lembra que era 300, a gente aqui em Brasília bancou 150, a unidade bancou 50 mil, né? Ficou faltando 100 mil. Em princípio, o empreendedor que paga os 100 mil. O que é a parceria do Sebrae? Esses 100 mil reais que o empreendedor tem que pagar, Marina, o próprio Sebrae coloca recursos também não reembolsáveis e paga 70% desses 100 mil reais que ficou para o empreendedor. Ó, Moral da história, um projeto de 300 mil reais pode sair por 30 mil reais para o empreendedor e ele ainda pagar isso parcelado, tá? Então, maravilhoso. é uma parceria incrível com o Sebrae, que a gente soma recurso da Embrapi, com recurso da unidade Embrapi, com recurso do Sebrae, alavancando demais aí a capacidade dos empreendedores de desenvolverem realmente, né, produtos e serviços com Sim. bastante tecnologia embarcada, tá? Então, esse é o modelo aí, num exemplo hipotético, lógico, varia caso a caso, isso tem que ser negociado diretamente com as unidades Embrapi, mas é um exemplo prático que com frequência ocorre, tá? Nessas proporções aí que eu citei. Perfeito, maravilhoso, José. Então, essa parceria com o Sebrae é para empresas com até faturamento de até 4,8 milhões, certo? Legal, Correto. muito bom. Uma super oportunidade. E aí, aproveitando, José, eu queria entender com você um pouquinho como que funciona em termos de responsabilidade ali do projeto. O que que é a responsabilidade da unidade Embrapi? Qual que é o papel da empresa ali de acompanhar aquele desenvolvimento? Tem alguma participação técnica? Como que é essa divisão de papéis durante o desenvolvimento de um projeto? Perfeito. Marina, o projeto ele tem que ser negociado, né, pensado ali em conjunto entre a empresa, a startup e a unidade Embrapi, lá no início, né, no processo de negociação. Então, o escopo tem que ser muito bem conversado, né, em relação ao desafio tecnológico que o empreendedor está trazendo, tá? Ele pode ser um projeto que dura
5 meses, como pode durar 2 anos, 3 anos, depende da complexidade, né? E o que vai ser feito nesse projeto, o escopo do trabalho do projeto de P&D e as macroentregas, isso é tudo negociado com a unidade e o empreendedor. Às vezes, o empreendedor, ele pode ser, é muito frequente, né? Principalmente em startups deep tech, os sócios têm doutorado naquela área do produto, do serviço da startup. Então, ele é um especialista em biologia molecular e ele vai desenvolver um projeto com a unidade Embrapi dessa área, mas o próprio empreendedor tem condições de tocar uma parte do escopo, né? Então, assim, o empreendedor pode combinar suas competências com o que a unidade vai fazer encomendado pela empresa, tá? Só Uhum. que o projeto, quem executa, quem toca é a própria unidade Embrapi, tá? Os empreendedores não podem ser subcontratados de um projeto, tá? Tá. Então, assim, ele pode combinar um escopo do projeto que ele quer com a Embrapi. A Embrapi vai desenvolver aquilo para o empreendedor, depois ele pluga aquilo que foi desenvolvido na sua estratégia de P&D, nos produtos, nos serviços, né? Tudo conversado caso a caso. Mas quem executa são os pesquisadores, os mestres e doutores das unidades Embrapi que vão estar ajudando, desenvolvendo aquele projeto que foi encomendado pela empresa, tá? Perfeito, beleza. E aí, José, aproveitando, não tem uma definição do TRL ali, do nível de maturidade que a tecnologia tem que sair da Embrapi, não. Vocês podem entregar um projeto com TRL mais alto ou mais baixo, ou tem alguma questão nesse sentido, de quão madura a tecnologia e o projeto deve estar? Perfeito, boa pergunta, Marina. Veja, a Embrapi, ela trabalha, ela apoia, né? Como eu mencionei, desde o início da prova de conceito ali, até o teste em ambiente relevante, né? A gente está falando, você mencionou o nível de maturidade tecnológica, né? O Technology Readiness Level, ele vai de 1 a 9, né? 1 é a pesquisa básica, 9 é quando já chegou no mercado, já está faturando, né? A Embrapi apoia, para o caso de pequenas empresas e startups, do TRL 3, do início da prova de conceito, até a solução chegar no mercado, tá? Uhum. Então, o nosso carro-chefe é a parte mais tecnológica, ali do início da prova de conceito até o teste em ambiente relevante, né? Para aquele protótipo, para aquele algoritmo, aquele novo material, aquele compósito, aquela enzima, o que quer que seja que a gente está desenvolvendo junto com o empreendedor, a tecnologia demonstre que ela funcionou. Esse é o carro-chefe da Embrapi. Mas, para startups e no contexto do Lab to Market, a gente consegue chegar até o TRL 9. Então, também outros tipos de dispêndio, né? Por exemplo, a modelagem financeira daquele produto e serviço, testes que sejam necessários específicos, homologações, certificações, às vezes é um produto em saúde ou em telecomunicações, às vezes é um produto que já nasce com ambição de exportar para determinado mercado e vai precisar de determinadas certificações, homologações. Esse tipo de dispêndio para acesso a mercado, né? A Uhum. Embrapi também tem condições de apoiar o empreendedor, né? Novamente, o recurso não vai para a startup, vai para a unidade Embrapi fazer isso em parceria com o empreendedor para que o produto chegue ao mercado, tá? Então, para esse público, é só lembrar assim, o que a Embrapi não faz é pesquisa básica, né? Tá. Mas a parte tecnológica e o acesso ao mercado para startups, contem conosco. Legal. Ótimo, José. E aí uma outra dúvida aqui, pensando, nos entregáveis, em termos de prestação de contas, tem alguma prestação de contas formal que a empresa tem que fazer, que a unidade Embrapi tem que fazer para a Embrapi Nacional? Tem algum processo nesse sentido? Essa é outra parte fantástica do modelo Embrapi, Marina. Como eu disse, a burocracia sai das costas do empreendedor e vem para a unidade Embrapi. Tanto desde o início da conversa, né, como eu falei, o empreendedor não tem que estruturar um projeto, não tem que preencher formulário, não tem nada dessa burocracia. A unidade faz esse processo e alinha com o empreendedor. E bem, assim como pós-projeto. A prestação de contas toda a parte de acompanhamento, né, de avaliação do projeto, é importante dizer, o empreendedor avalia o projeto, a qualidade, as macroentregas, a empresa vai dizer macroentrega por macroentrega, se tá ok ou não, se estava dentro do que foi combinado, né? Tudo é avaliado no modelo Embrapi.
Mas a prestação de contas, Marina, quem faz é a unidade Embrapi. O empreendedor não tem que se preocupar com a burocracia nem antes, nem durante, nem depois, tá? Ele se engaja, acompanha o projeto, né? Mas não em termos de burocracia, pode ficar super tranquilo, o modelo já foi desenhado para facilitar para o empreendedor, para ele poder focar naquilo que é realmente, né, o seu interesse, sua área de atuação, está prospectando clientes já, está buscando, né, se conectar com o mercado. Maravilhoso, muito bom. E aí, José, aproveitando essa parte, né, que a gente sabe, a Embrapi é famosa por ser um processo ágil, sem burocracia mesmo. Vocês têm alguma média, assim, de quanto tempo gasta entre o empreendedor entrar em contato ali com a unidade até o início do desenvolvimento do projeto? Isso, como que é esse processo, assim? É muito rápido, Marina. Na média, veja, a Embrapi já tem mais de 2.100 projetos apoiados, tá? A Embrapi esse ano celebra 10 anos de existência, né? É uma instituição jovem e nesses 10 anos já são mais de 2.100 projetos. Quando a gente pega a média desses projetos todos, da primeira conversa, da primeira reunião, primeiro bate-papo da empresa com a unidade Embrapi, o nosso centro de pesquisa, até o projeto começar lá na ponta, Marina, os mestres, doutores estarem trabalhando naquele desafio tecnológico da empresa, é de menos de 2 meses esse tempo, da primeira conversa até o projeto começar. Com frequência, tem projeto que em 1 mês está contratado, o recurso já está lá na ponta e o projeto já começou. Tá? Então, se o empreendedor sabe bem o que ele quer, qual é o desafio tecnológico, está nas temáticas que são, né, alinhadas com a Embrapi, a unidade Embrapi que ele escolheu tem aquela competência que o empreendedor precisa. É realmente desenrolado, tá? Tem projeto aí 3 semanas, às vezes, é contratado, na média 2 meses, então é muito rápido. É bem rápido mesmo. E parabéns para a Embrapi, 10 anos é jovem, mas já tem muita história. E aí, José, assim, para fechar, para finalizar, o que você tem de dicas? O que você vê que às vezes as empresas tropeçam ali, fazem alguma coisa? Você falou muito de estar alinhado com a competência da Embrapi, né, da unidade ali. O que você dá de dica para as empresas antes de entrar em contato para, de fato, ele desenvolver um projeto em conjunto? A Embrapi não tem edital, como eu falei, mas nem por isso quer dizer que todo empreendedor que bate a porta de uma unidade Embrapi vai conseguir apoio, né? E aí entra o que você falou, quanto mais estruturado tiver o empreendedor, melhor. Se ele sabe bem o que ele quer fazer, né? Ele tem o desafio tecnológico dele muito bem mapeado, ele sabe que concorrentes já estão no mercado, o que já é vendido, o que tem de similar no exterior. Ele fez uma pesquisa para avaliar o que já tem no mercado similar àquilo que ele quer desenvolver. Às vezes aquilo já está vendendo aqui no mercado, não tem nada de novo, né? Então, assim, pensar em Embrapi, a gente está falando de desafios tecnológicos relevantes, robustos, tá? Legal. Tem que demandar pesquisa e desenvolvimento, mestres e doutores. Então, eu recomendo o empreendedor parar e pensar, falar, será que isso aqui que eu quero fazer precisa mesmo, né, de um canhão de P&D, digamos assim, que é a Embrapi, que são esses mais de 90 centros de pesquisa? Se sim, é algo sofisticado tecnologicamente, o que o empreendedor está querendo desenvolver, tem inovação de fato, ainda não tem no mercado, ou até tem, mas o empreendedor quer desenvolver algo muito melhor, né? Aí tem cara de Embrapi. Então, esse é o primeiro ponto. E além de saber o que o empreendedor quer fazer, conhecer o mercado que ele quer trabalhar, né? Às vezes já ter participado de algum processo de pré-aceleração, existem vários programas fantásticos no Brasil, né? Por exemplo, um Inovativa Brasil, que é gratuito, né? Um programa excelente, nacional, com mentores, uma rede de centenas de mentores. Então, se o empreendedor já passou por alguns processos de capacitação, de definição do seu nicho de atuação, o que exatamente ele quer fazer, que tecnologia ele quer desenvolver, quando ele vai conversar com a unidade Embrapi, a coisa já acontece de forma rápida, né? Porque o empreendedor sabe o que ele quer, sabe o que ele quer desenvolver e que nicho de mercado ele vai atacar. Então, essa é a minha principal sugestão. A segunda, quando o empreendedor entrar no site da Embrapi, né, o Embrapi com 2 is ao final.org.br, ele tem lá unidades Embrapi, ele pode buscar pelo nome, ou competências tecnológicas, né?
Então, e o empreendedor não deve se prender, eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, deixa eu ver que unidade a Embrapi tem aqui na minha cidade ou no meu estado. Não, não é essa a ideia. A ideia é, o que eu preciso desenvolver? Eu preciso trabalhar com laser. Opa, então eu vou entrar na página da Embrapi, vou clicar lá em competências tecnológicas e eu vou ver qual unidade a Embrapi trabalha com laser. E tem uma unidade Embrapi específica voltada para laser em Santa Catarina. É com essa que o empreendedor tem que trabalhar, né? O que eu preciso é processos biotecnológicos. Entra lá. Então, não se preocupe com a geografia. Essa é a minha mensagem para o empreendedor. Busque a unidade Embrapi que tenha a competência mais alinhada com o que ele precisa desenvolver, né? Ao invés de perguntar qual unidade está aqui na minha cidade ou no meu estado. E feche a parceria com a que tiver o alinhamento aí total, tiver fit com o desafio do empreendedor, tá? E é isso, lembrar também que o empreendedor, apesar de a gente ter os recursos da Embrapi, somar com os recursos do centro de pesquisa e somar com os recursos do Sebrae, tem que lembrar que o empreendedor vai ter que colocar a mão no bolso, tá? Por menor que seja a contrapartida dele, pode ser 10%, 15%, 20% do valor total, né? Mas ele tem que ter esse recurso para dar a contrapartida. Então, lembrar que o modelo é desenrolado, não tem burocracia, a gente está junto com o empreendedor, temos as competências tecnológicas todas aí, mas o empreendedor também tem que fazer a parte dele, dar a contrapartida, acompanhar o projeto, né? Se preparar para conseguir caminhar nessa jornada da inovação, do empreendedorismo, que a gente sabe que não é nada fácil, né? Isso aí. Tem seus desafios, mas tem muita oportunidade aí, né, José? Com E, certeza. e aí a gente acabou de ver a Embrapi aliando competência, infraestrutura, recurso não reembolsável e agilidade, né? Então, muito bom, acho que é muito amplo, tem todas as competências, então está aberto aí para todos os setores, empresas de qualquer região do país, né? Maravilha, isso mesmo. Perfeito, muito obrigada, José. Acho que ficou claro. A gente queria trazer um pouquinho da operacionalização, algumas dicas, boas práticas e agradecer novamente pela sua disponibilidade. Obrigado a vocês, Marina. Foi um prazer. Tudo de Um bom. abraço, tchau. Outro. Tchau, tchau.